Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. E tenhas um dia de paz, um dia de bênção. Eu quero levar para você uma palavra que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24. E vou ler também o 25, que é muito importante. Mas antes, eu quero falar para você que o seu comentário é muito importante. Diariamente eu leio o comentário de todos, mas de um modo geral eu não respondo, mas leiam. E eu quero que você se sinta feliz, alegre, renovado, vendo e ouvindo este programa, em que o Senhor vos abençoe poderosamente. Vamos ler a palavra. Versículo 24 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Meus irmãos, ao ouvir umas palavras dessa, a gente se enche de alegria, de paz, que a palavra está dizendo e falando uma promessa. E diz assim: levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Tem pessoas que querem fazer penitência. Eu, quando era jovem, e morei no Rio de Janeiro, mas ali na Penha, apropriadamente, mas a Penha Circular, onde fica a Igreja da Penha, Igreja Católica, em cima daquela rocha, e eu tive oportunidade. Tem vários degraus para subir. E um homem estava de joelho. Tinha várias pessoas que subiam. Ele estava de joelho subindo degrau a degrau de joelho porque tinha pagado promessas. Mas a palavra nos diz que Jesus levou em nosso corpo os nossos pecados. Eu não preciso pagar penitência. Jesus pagou tudo por mim e diz que os pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudessem vir para a justiça. Quando nós entregamos para Jesus, dentro de um sentido, ele olhou para a cruz. É verdade que nem todos entendem isso, conforme foi a pregação, mas a realidade é essa. O peregrino chega ao pé da cruz e, olhando para a cruz, ele tem uma decisão. Ele pode fazer como muitos que estavam ao pé da cruz, literalmente zombando, batendo nos peitos, e pode fazer como aquele grupinho que era a mãe de Jesus, as outras Maria e João o apóstolo, que estava olhando, choroso, esperançoso, e tiveram esperança. Então, você, ao chegar ao pé da cruz, tem que olhar. E quando você olhar, e eu olhei, e nem todos entendem isso, mas é a olhada para a cruz que me salva. Não a cruz, mas aquele que estava na cruz do meio, o Senhor Jesus, que tinha todo o poder. E ele diz que pelas suas feridas fomos sarados. Aqui dá uma interpretação dupla, não é? Sarados espiritualmente. Nossas enfermidades
que está lá em Isaías 53. Mas também a palavra nos diz, Mateus, no capítulo 8, eu não me lembro o versículo 16. E parece que é o 8. Se não for, você me perdoe que eu estou dizendo de cor, né? Eu vou ver se eu encontro para dizer mesmo direitinho, para não dar nada errado, né? Então, ele entrou na casa de Pedro. E o que acontece? A sogra de Pedro, ela estava doente, ela tinha uma febre. Não devia ser uma febre de uma gripezinha muito fácil, não. Devia ser uma febre muito atrapalhada, né? É capítulo 8, versículo 14. Mateus, capítulo 8, versículo 14. E ele chegou na casa de Pedro. E a sogra de Pedro, ela estava doente, com febre. Não sabemos que tipo de febre, podia ser uma gripe, mas era forte. Podia ser uma febre de uma tuberculose, não sabemos. E febre, normalmente, quando nos dá febre, é porque nós temos uma infecção no corpo, pode ser grande ou pequena. E Jesus tocou na mulher, na sogra de Pedro. E ela foi curada. E sabe o que é que o escritor diz? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas pisaduras, as suas pisaduras, fomos sarados. Então, esta palavra de poder, meus irmãos, sobrenatural, que o incrédulo não entende. Jesus é curador, ele cura todas as enfermidades, ele ressuscita, ele faz obras poderosas, faz milagres poderosos. O maior milagre é a nossa salvação. Pelas pisaduras deles, eu fui sarado da enfermidade do pecado, mas também Jesus cura as enfermidades. Ele, quantos irmãs, que estavam desenganados pelos médicos, e nós oramos, e Jesus curou, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Você que está me vendo e ouvindo agora, se apodere pela fé, meus irmãos, em todo sentido. Não é contra o médico, não. Lucas, o médico amado, ele era médico. E Jesus, o Deus médico, deu sabedoria aos médicos para nos abençoar também. Mas Jesus cura diretamente. Aí tem um milagre da fé, o sobrenatural da fé, que alguns, pela fé, e vai lá o irmão, vai lá a irmã, que é bíblico, ora, e Jesus cura. Outros não são curados, não é culpa de Jesus. Aqui tem o mistério da fé. Que o Senhor te abençoe. Mas uma coisa é certa, pelas suas pisaduras fomos sarados. Que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. Amém. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu te agradeço porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Eu te agradeço porque a tua palavra fala entre muitas promessas, a promessa de cura divina pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos que estão me ouvindo, e se me vendo, e tiver alguém enfermo, e tiver fé, tu tem poder para curar, para repreender toda enfermidade agora. Eu peço, em nome de Jesus. Amém.